Você apresenta o imóvel melhor que o proprietário? Muitos são os corretores de imóveis que não sabem fazer a apresentação do imóvel. E parece piada, mas é real. Eu sou Rodrigo Barreto, autor do livro Captação de Imóveis. Eu já vi muitos colegas de profissão apresentando o imóvel assim. Ele entra no imóvel e aonde tem um sofá ele diz, sala. Ele vai andando pelos cômodos, vai abrindo as portas e aonde tem uma geladeira ele diz, essa é a cozinha. Aonde tem um vaso sanitário, banheiro. Onde tem uma cama, quarto. Mas o pior ainda está por vir. O cliente pergunta, qual a taxa de condomínio? E o corretor de imóveis não tem certeza do valor real. Qual o fundo de reserva? Pior, ele fala, não sei. Qual o nome do síndico? Não sei. Não sei, não sei. É uma série de não seis. É claro, quando não sabemos, temos que dizer não sei. Mas devemos completar, vou me informar e logo trarei a resposta exata. Mas o mínimo de conhecimento básico sobre o imóvel é fundamental. Pegue o registro, o cadastro do imóvel e leia as informações na frente do cliente. Eu entendo, pode ser que seja imóvel novo na sua carteira e ainda não tenha tido tempo de estudar esse imóvel. Veja bem, para mostrar um bem imóvel requer técnica e percepção dos gostos de cada cliente. E nisso está ligado nos envolvermos com eles. Deve haver uma sinergia, uma interação. Não tente descobrir, descubra informações do cliente comprador antes de agendar a visita. Qual a região do imóvel? Qual as preferências do cliente? Se ele conhece bem o bairro, se ele conhece bem a quadra, o comércio local. Faça perguntas estratégicas, escute, anote. Mostrar um bem imóvel começa antes mesmo de entrar no imóvel. Assim, e alguns colegas me chamam de doido, mas eu prefiro buscar o cliente com o meu carro, seja no trabalho dele ou na casa dele. E você, assim como tantos outros colegas, deve estar falando, o Rodrigo realmente é louco. Ele deve gastar muito dinheiro com combustível. Eu não coloco o consumo do meu carro como gasto, mas ele entra nas minhas contas, no meu cálculo, como investimento. E olha que é um investimento maravilhoso. Todos gostam de conforto, de ser paparicado, ou no mínimo de terem um tratamento diferenciado, de serem valorizados. Claro que neste momento de pandemia isso se torna mais difícil, mas em tempos normais eu faço isso para ter uma possibilidade de interagir, conhecer ainda mais os clientes e assim criar vínculo. Às vezes que, pelo fato de eu estar no meu carro dirigindo à disposição daquela família, daqueles clientes, de algumas horas com eles, aparenta que eles se sentem como se tivesse uma dívida comigo, um compromisso. E na tentativa de retribuir a minha disponibilidade, o meu cuidado e pela atenção com eles, eles acabam por se comprometerem em comprar o seu imóvel comigo. Eles acabam enviando os links dos imóveis que mais gostaram para que eu possa agendar a visita para eles. Isso eu posso fazer parceria com outros colegas. Claro que o sucesso na apresentação de um imóvel requer que a outra parte se surpreenda, o cliente se surpreenda. Você tem que fazer os olhos dos seus clientes brilharem quando você fizer uma apresentação. Por isso, antes de sair afoito querendo mostrar um bem imóvel, eu repito, pergunte, escute, anote as informações, encontre as melhores opções para o seu cliente. Assim, ao agendar as visitas, no mesmo dia você fará pelo menos 2 ou 3 visitas a imóveis que realmente possam interessar aqueles clientes. Ou seja, olha a diferença. Ao invés de você encontrar o cliente diretamente no imóvel e ficar apenas 15 minutos com ele, você vai passar tempo interagindo e conhecendo melhor o seu cliente. Neste formato de atendimento, eu passo 2 a 3 horas entre mostrar um imóvel e outro e ainda falando sobre diversos assuntos ao passear de carro. Passear, né? Então, eu organizo a visita. Eu preparo o roteiro e horário, o dia. Eu fujo do horário de pico para que realmente seja um momento prazeroso e não um momento de estresse por causa do trânsito, por exemplo. Antes da visita, eu estudo um pouco os clientes pelas redes sociais.
pelos amigos que ele mantém relacionamento nas redes sociais. Quais são as suas preferências? Dê um show na apresentação. Isso é o mínimo que o proprietário do imóvel espera do corretor de imóveis. Quando busco um cliente, eu me apresento, entrego a minha identidade profissional de corretor de imóveis. Dentro do carro, eu entrego um flyer, um panfleto, com o meu mini currículo, que eu já enviei anteriormente pelo WhatsApp, com a minha história e resultados alcançados. Eu ligo o som ambiente, o ar-condicionado. Se o cliente não conhecer tão bem o bairro, você deve falar um pouco mais sobre aquela região, sobre projetos públicos, obras do bairro, segurança, ações comunitárias. Chegando na quadra, fale um pouco sobre a vizinhança, comércio local, conheça o síndico, o porteiro, pergunte, se informe. Vá tomar um café na padaria. Saiba quem é o proprietário daquele comércio. Todas essas informações do bairro, essas pessoas podem lhe informar e você registrar isso no cadastro do imóvel. Imagina você atendendo uma família católica, por exemplo, que tem 2 filhos em idade escolar e você falar que o colégio, com orientação, com base educacional na religião católica, fica a 600 metros do imóvel. E dá para ir andando. São os detalhes. Preste atenção nos detalhes. Quando passar pela padaria, pela farmácia, você falar o nome do gerente, dos donos daquele comércio, isso faz muita diferença. Perceba, você está apresentando o imóvel antes de chegar nele. Você está fazendo a família se imaginar morando ali. Os pais já começam a imaginar os filhos de uniforme, indo à aula. Já se imaginam voltando do trabalho e passando na padaria para comprar o pão ou, numa emergência, se tranquilizam por ter uma drogaria tão próximo da sua futura residência, do seu futuro lar. Chegando no prédio, por exemplo, você já cumprimenta o porteiro, chamando pelo nome e vice-versa. Você já pergunta pelo síndico. Aí você já pode iniciar a apresentação do residencial, do empreendimento, de fato, falando um pouco da história daquele empreendimento. Há quantos anos o prédio foi construído? Qual a construtora? Às vezes nem o proprietário sabe essas informações, mas na certidão de ônus do imóvel constam todas essas informações. É a certidão de nascimento do imóvel, desde o lote vazio, o início e fim das obras, qual a construtora e tantas outras informações até chegar no último comprador do imóvel. Quem fez a reforma no prédio ou no apartamento? Qual o tempo dessa reforma? Qual a garantia dessa reforma? Qual o material utilizado na parte elétrica, hidráulica? Monte um dossiê, monte uma pasta daquele imóvel, que seja uma pasta digital para cada imóvel. Se o imóvel passou por reformas, peça ao proprietário para tirar cópias das notas fiscais, com informações do material utilizado na parte elétrica, hidráulica, no acabamento. Apresente-as aos clientes. Qual o nome do síndico? Ele é atuante? Pode ter animal de estimação no prédio? O hidrômetro é separado? Qual o fundo de reserva do condomínio? Como é a vizinhança? Comércio local atende às necessidades da família? Quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos do prédio ou do apartamento? E quais são as soluções para os problemas existentes? Imagina uma infiltração, por exemplo, e você apresenta 3 orçamentos de 3 empresas especializadas antecipadamente para resolver aquele determinado problema. Faz diferença? Claro que sim. Vamos continuar apresentando imóvel? Existem reformas a serem feitas no prédio? Tem taxa extra? Qual o valor da taxa de condomínio? Qual o valor do IPTU? Qual o material de acabamento utilizado no prédio e no apartamento? Você não precisa ser arquiteto para saber sobre acabamento, mas o proprietário, o síndico, pode e vão lhe informar sobre cada item do imóvel ou do prédio. Se ele não falar, pergunte, escute, anote. Ele vai fazer questão de falar o valor do metro quadrado do piso, qual o tipo de piso, qual o tipo de bancada das pias, se é porcelanato esculpido, se é mármore, se é marmoglass, se é nanoglass, se é granito. O prédio oferece serviço de aquecimento? Gás encanado? Qual o motivo da venda? Qual a profissão dos vendedores? Essas são perguntas que os clientes fazem. E nessa apresentação você pode fazer tudo isso também utilizando a tecnologia a seu favor. Fale, acabei de enviar a pasta com todos os dados, certidões e tour que vamos fazer agora no imóvel.
Faça a apresentação de forma natural. Imagine eles acompanhando pelo celular tudo que você está falando. Você vai percebendo o grau de interesse dos clientes. Agora, você imagina, se esse cliente tem um imóvel que ainda precisa vender para justamente comprar o imóvel em que você está apresentando para eles. Não tenha dúvida, ao final da sua apresentação, esses clientes, essa família, eles já vão falar: quero lhe contratar. Ao final da apresentação, ele já fala: Rodrigo, eu tenho um apartamento que preciso vender e quero muito lhe contratar. Você pode ir comigo no meu imóvel? Opa, veja a diferença. É claro que eu vou. É claro que você vai. Muitos encontram o cliente diretamente no local, mostram o imóvel e, em 15 minutos, alguns falam: o meu cliente. Não, não é mesmo. Nós temos que fazer um trabalho e inverter a percepção. Após atender esses clientes, assim como falei, a coisa muda de figura. O cliente começa a falar: Rodrigo Barreto, o meu corretor de imóveis. Assim, quando for captar um imóvel, peça ao proprietário para apresentar o imóvel para você, como se você fosse cliente. Veja os detalhes, pergunte, escute, anote. O cliente pode até não comprar o imóvel, mas não é em função da sua apresentação. São vários os motivos, e isso é um tema, claro, para um próximo vídeo. Mas certamente você pode aproveitar o momento para registrar a sua marca, o seu profissionalismo e excelência no seu atendimento. Isso é dedicação, foco, cuidado, zelo pelos clientes em que você está atendendo. Se permita fazer diferente, ok? Lembre-se, dia 28 de julho nós teremos o curso Noções de Direito Imobiliário com o professor Dr. João Paulo. O link para inscrição está aqui na descrição deste vídeo. Se inscreva e comece a juntar pontos aí para conquistar o seu selo SQP, selo de qualificação profissional dos corretores de imóveis. Deixe o seu joinha, como sempre, e contribua com o nosso canal. Valeu, até o próximo vídeo. Sucesso!